Rua António Maria Cardoso, 25 de abril de 1974, 8 da noite. Parecia já tudo decidido. Marcelo rendera-se no Carmo, mas na rua mais temida do Estado Novo, faltava travar a última batalha. Foi a pido que eu vou agora de matar o soldado. Sai daqui! Cansado! Às 3 da manhã, a sede da PIDE-GS estaria tranquila, enquanto a revolução já estava na rua. E Silva Paes, o diretor, é apanhado de surpresa por um telefonema do Ministro do Exército. Ou estava em grande atividade, conforme assegurou Óscar Cardoso, em entrevista no dia 11 de abril de 2014, e que não autorizou a filmar. O ex-inspetor afirma que não dormiu na noite de 24 para 25. Há semanas que o inspetor superior Coelho Dias estava referenciado como alinhado com o general Spínola. Porque é que a PIDE não terá reagido ao movimento? Eu penso que um dos fatores é que provavelmente no seio da própria PIDE haveria spinolistas. Os inspetores Óscar Cardoso, Silvio Mortágua e Abílio Pires revezam-se dormindo à vez na sede, para prevenir que o inspetor spinolista Coelho Dias deu o golpe dentro da DGS. Abílio Pires afirma que a polícia sabia do golpe e que o diretor dos Serviços Secretos, Pereira de Carvalho, informou na véspera o secretário de Estado do Exército, Viana de Lemos. Testemunhos de outros agentes garantem que às 3 da manhã a DGS cumpriu o plano que tinha em caso de revolução. Deixar os revoltosos sair, como aconteceu nos golpes de Beja e das Caldas, e ter assim motivos para prender os responsáveis. A missão que a DGS tinha mesmo que cumprir era proteger as cabeças do regime, Caetano e Tomás. Por volta das 5 da manhã, uma brigada liderada por Leitão Bernardino leva o presidente Américo Tomás para um lugar secreto. Leitão Bernardino foi, durante anos, o responsável pela segurança do presidente do Conselho. Vemo-lo nesta cerimónia preocupado com a cadeira de Salazar, pressentindo o perigo que dali poderia advir. Tomás é levado para o forte de Giribita, em Oeiras. Durante o dia 25, ninguém soube onde ele estava. Um comunicado do MFA refere erradamente que o presidente estava refugiado em Lanceiros 2. Mas, para surpresa da PIDE, ninguém quis saber do presidente. Há também o esquecimento, entre aspas, da própria figura do Presidente da República, que só é detida em sua casa, no Restelo, no dia 26. E não penso que tenha sido um erro da parte dos capitães. Do ponto de vista operacional, era assim que as coisas se deveriam passar. Primeiro, neutralizar, se quisermos, a chefia do governo e depois tratar realmente do grande alvo ideológico ou simbólico que é a PIDE. Quanto a Marcelo Caetano, as versões também são contraditórias. Historiadores referem que foi Silva Paes quem indicou que Caetano deveria ir para o Carmo. No dia 24 tinham acompanhado... Tinham acompanhado a Biblioteca Nacional, creio que foi a Biblioteca Nacional. E nesse dia não estava escalado? Para o dia 25? Para o dia 25. Iria depois saber, lá depois é que iriam dizer o serviço que iria fazer. Antigos agentes asseguram que Silva Paes foi à casa de Caetano na madrugada de 25 e que foi este quem lhe indicou que iria para o Carmo, dizendo-lhe: vá para António Maria Cardoso, reúna os seus homens e espere pelas minhas ordens. Não sabia nada do que estava-se passando, absolutamente nada. E então eu saí de casa no dia 25 de manhã, normalmente, apanhei o barco, estava na margem sul, apanhei o barco, vim para Lisboa e, chegando a Lisboa, é que comecei a sentir que realmente algo se estava a passar. Chegou a António Maria Cardoso de manhã e não tinha serviço distribuído? Nada, absolutamente nada. Não havia... Não havia nada. Decisão não havia nada. Aí fui para a casa de uma tia, onde acompanhei os primeiros passos da Revolução. Este agente não participou na tentativa que o inspetor Óscar Cardoso afirma ter feito para tirar Marcelo Caetano do Carmo. Eram 10 da manhã e as atenções estavam centradas no Terreiro do Paço. Um carro conduzido por Agostinho Tienza estacionou na Rua Garrete, junto aos armazéns do Chiado.
Caetano viria por este caminho que dá para as traseiras do convento do Carmo. Mas Caetano recusou a fuga, dizendo: "Senhor Inspetor, o assunto está resolvido entre mim e o general Spínola." Entretanto, já estava em marcha a operação da tomada da PIDE pela Marinha. Uma ação improvisada, fora do plano de operações. Blindados e militares apontam para o Carmo. No terreiro do Paço, cercado pelas tropas de Salgueiro Maia, estava clandestino no Estado-Maior da Armada o capitão-tenente Almada Contreiras. Aquilo que combinamos no dia 24 é que o Crespo vai para a Pontinha e que eu vou para o Centro de Comunicações. E no Centro de Comunicações eu coordeno as coisas da Marinha. Portanto, digamos, o Centro de Comunicações da Armada funcionou para a Marinha como a Pontinha funcionou para o Exército. Eu não sei se não será até quase que inicialmente aquilo que me motiva mais. Era, digamos, este desgosto de que a Marinha não tinha, e por culpa da Marinha, ou por culpa do movimento, do tal movimento da Marinha, não tinha missões atribuídas, porque o Exército quis nos dar missões. Às 5 ou 6 da manhã telefono lá para o Pinheiro de Azevedo e apanho. Portanto, ele já estava para lá, já estava lá no sítio dele, na Força de Fuzileiros, e pedi-lhe se ele me arranjava uma força para sair. Ele pergunta-me qual é o objetivo. Eu vou-lhe dizendo, digo-lhe que é António Maria Cardoso. Ele pediu-me um capitão-tenente e eu indiquei-lhe um capitão-tenente e que era um homem bastante, digamos, bastante aguerrido e bastante determinado em relação a estas coisas da DGS, etc, etc. Foi o comandante Cavalheiro, Eugênio Cavalheiro. O diretor escolar chama-me e disse-me que o comandante Pinheiro de Azevedo da Escola de Fuzileiros queria falar comigo. Disse-me que íamos à sede da PIDE, possivelmente até já estaria abandonada. E quando chegámos, vimos uma varanda cheia de pessoas lá em cima. Estavam com um ar, digamos, de quem está pronto para tudo. Não fui nem convocado, porque também estava incontactável. Mas fez isso de propósito? Foi então? com intenção, sim. A intenção de deixar correr as coisas, deixar correr, porque realmente todos nós sabíamos que um 25 de Abril ou 25 de Maio de qualquer outro mês do ano iria acontecer. Eu tinha pleno conhecimento de que não ia nunca tentar travar uma ação militar. Entretanto, saem 2 pessoas a ter connosco. Um era o Sila Paz e outro era o meu camarada de curso, o também capitão-tenente, o Alpin Calvão. Ainda hoje é controversa a presença de Alpin Calvão no dia 25 de Abril na sede da DGS. Explicou mais tarde que estava ali por acaso a desbloquear assuntos da Polícia Marítima. Mas Calvão trabalhou com Spínola na célebre Operação Mar Verde na Guiné e circulava a informação de que seria o próximo diretor da Polícia Política. E ele realmente disse-me que uma força armada como nós estávamos, que era G3, não é? Poder tomar a sede da PIDE. O Silva Paz estava à rasca. O Calvão nunca esteve à rasca, pá. A sede da PIDE estava de manhã protegida por forças da Polícia Militar e da GNR colocadas no Chiado. O primeiro-tenente Vargas de Matos também aconselha Eugênio Cavalheiro a sair, porque a situação era uma armadilha. Nós estamos aqui, completamente cegos, sem armamento. Não sabemos o que é que havemos de fazer. Portanto, o melhor é voltarmos à base. São 11 horas da manhã. A Força de Fuzileiros abandona o local. Falha a primeira tomada da sede da DGS, mas já está em marcha a segunda tentativa, também não planeada. Uma hora depois, ao meio-dia, as tropas de Salgueiro Maia começam a chegar ao Carmo. Atrás vem uma multidão eufórica. Eu, na altura, vivia em Almada e trabalhava em Lisboa, no Palácio da Justiça. Como todos os dias fazia, apanhei a caminhonete, atravessei a ponte
nessa altura era a Ponte Salazar, agora é 25 de Abril, atravessei a ponte e ia para trabalhar para o Palácio da Justiça. Cheguei à Praça de Espanha, dirigi-me ao Palácio da Justiça e aquilo estava cercado por militares, porque ali há uma penitenciária, uma prisão. Então aquilo estava cercado por militares e não deixava entrar ninguém, ninguém conseguia trabalhar. Eram 8h30 ou 9 horas da manhã, estava ali sozinho, agora para onde é que eu vou? Para casa é que eu não vou. E depois começaram a dizer, há qualquer coisa lá na baixa, há barulho, há uma revolução, pronto. Aquele burburinho. Então, e um jovem com 20 anos, que eu tinha na altura, não queria era, onde é que há confusão? Vamos lá para a confusão. Junto aos tanques, destaca-se um grupo com uma bandeira nacional, atrás do qual aparecem jovens adolescentes que ficaram sem aulas. Um deles com uma bandeira nacional, não sei onde é que arranjou, e então, ali a dizer, viva a tropa, viva a liberdade e tal. Nós éramos uns 7 ou 8, jovens, todos na casa dos 14, 15, 16 anos. Quando chegámos aqui ao Chiado, deparámos com uma situação meio complicada. Um grupo de militares da GNR que desciam a Rua da Trindade, portanto, da Trindade para o teatro, portanto, em direção ao Chiado, portanto, de armas apontadas e entrincheirados ali. No sentido inverso, militares revoltosos, portanto, com armas apontadas para os GNRs, repórteres no meio da rua e centenas de pessoas no meio, portanto, inclusivamente ouvia-se nas comunicações de rádio entre eles dizerem às chefias que não podiam abrir fogo, que não podiam disparar, porque isso iria ser uma chacina. Há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. Nós, daqui de junto do Teatro da Trindade, olhamos para baixo, vemos centenas de pessoas e lá ao fundo, à entrada da rua António Maria Cardoso, de tão má memória, há uma bandeira nacional que não é de certeza de apoio à PIDE-DGS. Depois estávamos lá no Largo do Carmo, aquela multidão que toda a gente já viu, e alguém começou a dizer, vamos tomar a PIDE, vamos tomar a PIDE. Lutar contra a PIDE é uma palavra de ordem absolutamente justa. Isto é muito esquisito. Então isso não foi ocupado. São 13h30. O grupo da bandeira está bem dentro da rua António Maria Cardoso. Esta é a última fotografia antes da tragédia. Éramos para aí 100 ou 150 pessoas aqui por isto fora. Eles estavam entrincheirados naqueles prédios ali à frente, não é? Portanto, todos aqueles prédios ali. O grupo chegou até lá à frente, depois foi quando soltaram o cão ali naquela porta. As pessoas estavam aqui atrás, começaram a assustar o cão fugiu, veio, recuou, entrou para dentro, eles fecharam a porta e nesta altura vieram lá, talvez uns 10, 20, 30, 40 jovens, os que talvez estivessem mais à frente, vieram também atrás do cão. E nisto o cão entrou para dentro e os jovens ficaram ali assim e tentavam-se aproximar mais pessoas daquilo, lá daquela praceta, não é bem praceta, pronto, aquela reentrância. Estavam-se a aproximar. Foi quando os PIDs então abriram umas janelas ou alguma coisa no género e começaram a disparar. Vamos para baixo. Foi uma chuva de balas muito grande. Um verdadeiro, ainda hoje estou para perceber como é que não houve logo ali uma grande chacina. E no primeiro tiroteio, quando se dá o primeiro tiroteio, eu fico entrincheirado aqui neste cantinho. Foi aqui. Ficámos aqui encostados neste recanto aqui. O que me foi dito é que os subinspetores e inspetores que teriam agido precipitadamente, pegando armas e usando armas, que obedeceram ordens estritamente vindas do diretor e do seu adjunto. Quando estávamos baixo do carro, os gajos abriam um fogo de metralhadora. E a gente via, aliás, eu vi lá um jovem a deitar sangue, não sei se morreu, se não morreu. Eu e os meus colegas começámos a correr, as pessoas começam a sair de trás dos carros. Eu já vinha mais ou menos aqui nesta zona, quando começa o segundo tiroteio. Eu tentei entrar nesta porta, que não era uma porta de vidro, era uma porta de madeira. Eu tentei entrar, a porta estava fechada, parecia que estava aberta, mas não era mesmo assim. Tentei entrar e foi aqui que levei o tiro no braço. Fiquei aqui atónito, meio parvo aqui no meio da rua. E foi quando o meu colega me puxou para o chão e fomos então a rastejar por esta rua abaixo até
à travessa dos teatros e saímos ali no Teatro de São Carlos. Já não estava praticamente ninguém, só estavam as pessoas baixo de carro, 10, 20, 30, não faço ideia. E nisto, os da PIDE abriram o portão, saíram cá fora, e nessa altura só estavam lá os de baixo do carro, os outros fugidos para aquela coisa. E nisto, eu falo como aconteceu a mim, o que aconteceu aos outros não faço ideia. Puxaram pelas pernas, tanto eram dois, puxaram os dois pelas pernas, só puxaram pelas pernas, ao tempo que eu saí com a cabeça de fora, um deles, qualquer, não sei qual foi, deu-me uma série de coronhadas aqui na cabeça, foi uns 30 ou 40 pontos na cabeça, pronto, racharam, pronto, puseram a sangrar por todos os lados, e agarraram-me, levantaram, agarraram-me um de cada lado. A fotografia de José Rodrigues foi a única publicada mostrando feridos no 25 de Abril. Durante 40 anos, ninguém soube quem era este homem. Contou finalmente a sua história. Estava a sangrar, a cabeça, os olhos, a fotografia ficou assim. Ele não estava atento a mim, ele achava que eu já não... E nisto, nessa altura, pai, eu disse, ou é agora ou nunca mais. Então, eu com exatidão não sei o que fiz. Lhe dei uma cabeçada, se lhe dei um empurrão, se lhe dei um murro, dei-lhe assim, tudo ao mesmo tempo para cima do corpo dele, percebe? Eu vejo, quase caía, eu acho que ele não caiu, desequilibrou-se um bocado. Eu vou fugir nesta direção e o gajo dá-me um tiro. Por trás, pronto, ele estava assim, foi a desequilíbrio, porque a distância era pequena, aquilo é pequeno, aqui para aquela árvore, não é essa? Uma coisa pequena, 5 metros, 4, 5 metros. Por isso, ele em condições normais, se não estivesse desequilibrado, ele dava-me um tiro e matava-me, como é evidente. Ele só me acertou aqui, no braço. Eu não senti o tiro, e o tiro atravessou-me o braço de um lado ao outro. Eu só me apercebi que tinha levado um tiro, ou seja, porque um destes jovens me agarrou e disse: "Ai, estás a deitar sangue aqui?" E então foi ele que me alertou para ter levado o tiro que eu não senti nada, eu ouvi assim, ouvi qualquer coisa assim, assim, umas coisas, mas pernas para que te quero, o medo faz tudo. Eles a mandaram tiros lá de cima e depois a mandaram cães para dentro de nós, em frente mesmo de nós, e já foram 3 moços para o hospital e tudo isso à direita também. A rua António Maria Cardoso torna-se durante a tarde um campo de batalha. A primeira tentativa popular de assaltar a PIDE DGS ficou esquecida nos relatos da história, mas a Rua da PIDE foi o único palco sangrento do golpe militar. Isso vai moldar todo o processo a seguir ao 25 de Abril, imediato a seguir ao 25 de Abril, e todo o processo até de justiça política, pode-se dizer, que é o centro do ódio, o paradigma representante, símbolo do antigo regime, é a PIDE DGS. Às 17h45, no Largo do Carmo, Caetano recebe o general Spínola. A rendição está próxima. O jovem Fernando Pereira acaba também de ser operado no Hospital de São José. Foi-lhe retirada uma bala de 9 milímetros. E quando eu vinha a sair do Hospital de São José, vem um tipo à paisana, hoje eu sei, pronto, que era da PIDE. Como é que sabe que era da PIDE? Por aquilo que te vou contar a seguir. E ele agarra-me no braço que eu tinha bom e pergunta-me assim, bruscamente, onde é que tu vais? Eu não fazia a menor ideia que era o senhor. Eu era um miúdo de 15 anos, não é? Enfim. Eu fui ferido, vou para casa, vou apanhar o elétrico, o comboio, vou para casa. Não vais não, vais ficar aqui. E depois voltou-se para um polícia que estava, um polícia da PSP, que estava com a sua fardinha cinzenta, que era a farda da época, e disse-lhe, não sei quantos, Fonseca, ou Manuel, ou não sei o quê, arrecada-me aí este que eu já cá venho. E o médico disse-me assim, eu conheço o médico, diz-me o médico assim, olha, você se quiser fugir, fuja. A polícia está ali à porta à sua espera. E eu acho que havia lá uma janela qualquer. E ele disse, se quiser fugir, fuja. Está ali a polícia à sua espera. E foi-se embora. Mas o problema era o seguinte, é que a polícia já tinha a minha identificação toda, onde eu morava, o meu cartão de tribunal e tudo mais. Eu disse, mas eu vou fugir para onde? Mais voltar quieto. Depois veio uma carrinha da polícia, levou-me a mim e mais outros feridos. Eles trazem para o Governo Civil, que estava cheio de polícias, os polícias de intervenção, polícias de choque com os capacetes e as viseiras, aquilo, todo aquele átrio do Governo Civil, que tem um pátio interior, estava infestado, portanto, estava completamente repleto de polícias de intervenção. Nós tivemos lá uma dificuldade em passar por meio deles, com as algemas, presos, não é? Era uma situação absolutamente assustadora, tudo aquilo era dantesco. Fomos para o calabouço, grátis, tudo impecável. Ele disse, no Governo Civil estavam lá uma série de jovens, lembro-me de uma moça, estava lá, deram-nos uma tigela de sopa e não me lembro de mais nada. Passado algum tempo, vêm 3 polícias da PIDE DGS
que me retiram da cela, levam para uma sala diferente, mais pequena. A típica cena do interrogatório, que eu até ali só conhecia de ver nos filmes. Tiraram umas fotografias nas várias posições, impressões digitais de ambas as mãos, com um número ao peito. Isto é irónico, porque à hora que eu estava a levar pancada no Governo Civil, provavelmente estava aqui o Salgueiro Maia a dar instruções para o professor Marcelo Caetano se entregar. No Carmo, o governo rendia-se, mas perto, nos calabouços do governo civil, uma brigada interrogava os últimos presos da PIDE-DGS, jovens manifestantes feridos. Perante a admiração dos outros. Sai o Chaimite com o Marcelo e depois sai o Spínola de automóvel. Aquilo para mim foi a prova provada. Bem, isto é o golpe finalista, isto é aquela comédia sul-americana, sai um e agora vai outro igual, tal. Nos restauradores, a Chaimite desaparece e alguns jovens adeptos do MRPP começam uma manifestação espontânea contra a guerra colonial. Epá, estamos aqui todos, tanta gente que quer festa, quer movimento. Vamos fazer uma manifestação, arrancar com uma manifestação, porque nos chegou a notícia que na Baixa havia muita gente, tinha descido à rua muita gente, e no Rocio, e no Terreiro do Paço, e lá formámos um cordão e tal, como fazíamos, já uma prática daquilo, e com as nossas palavras de ordem. Depois do Terreiro do Paço, sobem a Rua do Alecrim e chegam ao Chiado pouco depois das 8 da noite. Eles começam a avançar e nós ficamos naquela situação. Isto vai dar problema. Era noite? Era noite. Já escurecia um bocadinho e tinha chovido. Uma chuva muito fininha e miudinha. E eles mostram decididos e nós não tínhamos possibilidade, porque se fôssemos dizer cuidado, não vão e tal. Queriam lá saber, nem ouviam, afastavam. O grupo decide avançar para a sede da DGS. Avançámos também, eu já estava calejado da primeira, mas eles iam ali perfeitamente, digamos, à vontade. E vem a rajada de metralhadora. Começa o tiroteio na Rua António Maria Cardoso. Eu cozo-me a... Vem do mesmo sítio? Foi do mesmo sítio. Creio que uma varanda. Falava-se em varanda. Mas o António estava mais atrás, então. Estava antes do São Luís. Estava antes do São Luís, pouco antes. Estavam muitos agentes e registaram-se poucos tiros. E esses tiros não foram efetuados por agentes. Estes tiros foram efetuados por comandos, por hierarquia acima. Claro que o espetáculo mais trágico que eu já vi. De repente tenho 30, 40 pessoas a gritar, a lamentar-se, a chorar, a gritar, vou morrer, ai, não sei o quê. Bem, coisa terrível. João Arruda tinha 20 anos. O irrequieto e inteligente estudante de filosofia também aproveitou a folga das aulas para ver uma revolução ao vivo. O João nascera em São Miguel, nos Açores, e tinha 12 irmãos. Em 1972 veio estudar para a universidade no continente. Não estava ligado a nenhum partido, mas era ativista. Participava nas manifestações espontâneas para mostrar a sua oposição ao regime. No dia 25, é filmado pelas câmaras da RTP, junto de Salgueiro Maia, durante o cerco ao Largo do Carmo. É a última vez que é visto com vida. Aquilo foi uma coisa terrível.
termina a rajada e nós deparamos com cerca de 30, 40 pessoas no chão, atingidas por bala. Só na manhã seguinte, as televisões filmam o sangue no chão e os carros esburacados por tiros. Como podem, os manifestantes tentam arrastar os corpos para o Chiado. De cabeça perdida, todos. E atabalhoadamente, a agarrarmos no que podíamos. E vimos um senhor que era uma pessoa mais velha, talvez seja um dos mortos mais velhos, o Burneto, coisa assim, e que era um pouco pesado, e nós éramos uns magrinhos e tal, e não conseguíamos levantar ou qualquer coisa, e o que fizemos foi, ele estava vestido com uma gabardine, e puxámos pela gabardine, e assim íamos andando, embora com dificuldade, uns metros. É o sangue que se vê. Exatamente. E pois, o que me impressionou foi, eu não sei se ele estava já morto, se estava morto ou vivo. Eu empurrava e fazia um rastro de sangue pela rua fora. Isso foi uma imagem que me marcou, traumatizou. Morreram 4 pessoas. Os nomes que figuram na célebre placa comemorativa da Rua António Maria Cardoso. José Barneto, de 37 anos, era natural de Vendas Novas. O funeral foi filmado 2 dias depois pela RTP. Deixou órfãos 4 filhos. Fernando Gesteira era o mais novo. Tinha 18 anos, empregado de escritório e natural de Monte Alegre. João Arruda, de 20 anos, estudante de filosofia. Fernando Barreiro dos Reis era soldado em Penamacor e estaria de licença em Lisboa. As circunstâncias da sua morte ainda são misteriosas. A primeira coisa que nos deu na cabeça foi, portanto, eles meteram os corpos nas ambulâncias que foram para São José. Aí a primeira coisa foi ir a correr, apesar de estarmos completamente a correr para o Largo do Carmo, onde estava a força de cavalaria de Estremoz que rendera as tropas de Salgueiro Maia. E dirigimos lá ao capitão, aos gritos. Veio 20 pessoas a gritar, imagina o susto, senhor. Assassinaram, assassinos, bandidos e tal. Vão lá, deem cabo daquilo, bombardeiem esses gajos. E de repente aparecem populares a dizer a PIDE mata na rua, pá, coisa. E nós dissemos, vocês não... O que é que se passa, pá, não façam nada, pá. E eu conversei com o Moura e fui até sugerir, Moura vai lá ver o que é que se passa, pá. E ele foi com tropas para António Maria Cardoso, para a frente da DGS. O destacamento de Cavalaria 3 fecha então a entrada da Rua António Maria Cardoso. E o momento é relatado em direto na rádio. Neste momento, 20 horas e 45 minutos. E um carro de combate penetra na Rua António Maria Cardoso, acompanhado por um jipe do Exército. A partir daqui, os acontecimentos em volta da DGS ainda hoje são difíceis de esclarecer. Foi a DGS a última instituição do antigo regime a cair, ou o que se passou foi já o primeiro confronto dentro do MFA entre o general Spínola e os militares esquerdistas. As forças militares cercavam a PIDE ou protegiam a PIDE. Na rádio, um comandante da PSP fala com a multidão e deixa a dúvida no ar. Atenção! Isso é outra questão. Atenção, meus senhores! Atenção!
senhores, a partir de agora e deste momento é o último aviso. A força da Polícia de Segurança Pública vai tomar conta da cidade. Mas não é bater! Não batem ninguém e vocês saem! Não batem ninguém! Vai tomar conta para evitar viagens, para evitar assaltos. Mas nas ruas, muitos populares já davam caça aos agentes da PIDE ou a simples suspeitos. Em pânico, vários agentes procuram sair da sede cercada. Um deles tenta fugir à ordem de prisão e é baleado, em direto na rádio. O agente da PIDE que saiu do quartel, tiveram-no a arrestar e ele tentou fugir. E soltando os soldados mataram-no. Trata-se de António Lage, funcionário da DGS. É a quinta vítima do dia. O meu condutor, no meio daquela confusão, morte aos PIDs, o PID mata na rua e não sei o quê, precipitou-se e deu um tiro. Eu só soube quando regressámos a Estremoz e que vou para o Jipe e que ele me diz, olha, meu capitão, eu é que dei o tiro e matei um elemento da PID ou da DGS, não sei como é que ele me disse. Está bem, se houver algum problema depois diz-me. O gajo veio-se entregar. O gajo revistaram. Sim. E depois, pá, às tantas, o povo mata-no, pá. O gajo começou a fugir para matar-no. O grito "a PIDE matou um soldado" pode ter surgido de uma confusão, mas adensa o mistério. Será que o soldado Fernando Reis foi morto durante o tiroteio com a PIDE? Durante a noite, 2 destacamentos de fuzileiros, com cerca de 200 homens, juntam-se às forças de Cavalaria 3, no cerco da DGS. Eu tinha saído da Força de Fuzileiros com uma força, com o objetivo de obter a rendição do chefe de Estado-Maior da Armada. Quando chegámos ao Ministério da Marinha, na Praça do Comércio, foi-nos sugerido que, tendo havido realmente os disparos da PIDE, etc., e não havendo nenhuma força ali assim, tirando as forças do Regimento de Cavalaria 3, de Estremoz, era necessário, pelo menos, haver alguma contenção da PIDE. São 22h25, reportagem da Rádio Portuguesa. Assiste-se nesse momento à prisão de mais 2 agentes da DGS, bem acompanhados por uma força militar. Acabam de ser revistados e encaminham-se agora para o local onde nós nos encontramos. Isto é limpar o sebo, mano. Já usas camisa gravata encarnada e tudo, hein, malandro? Fodam esses filhos da puta! Vai porco, vai paisal! A força conduz a caminho do governo civil. Exército e fuzileiros prendem cerca de 15 agentes que são levados para as celas do governo civil, entretanto ocupado pelas forças do MFA. Recordo-me, por fim, portanto, já na madrugada do dia 26, ver uma farda verde descer aquela pequena escadaria e mandar abrir as celas, que já era um militar, enfim, do movimento do MFA. Eu acho que na altura, quando alguém abriu, alguém disse assim qualquer coisa, eu já não sei, eu tenho esta memória, já não sei se foi do Estado, não, o Estado um bocado dentro dos jovens não foi isso, mas alguém disse assim, que a nossa sorte foi isto ter avançado, a revolução ter avançado, porque se tivesse abortado, íamos diretamente para a PIDE, íamos. No quartel da Pontinha, Spínola nomeia o Major Campos Andrada. O Spínola, à minha frente, que me disse: vais mandar as tropas para que estão a cercar a PIDE. Campos Andrada mostra-nos um dos troféus daquela noite, uma pequena pistola Browning. É a pistola que terá sido encontrada na roupa interior deste agente. A foto de gajeiro correu o mundo. Vinha um carro, que eles tinham saído gradualmente, não é? E então ia passar um carro, só identificou um tipo de PIDE. Esse é da PIDE. Então os soldados tiraram-no da PIDE, tiraram do carro e então despiram as calças, ficou em cuecas. Ele tinha uma pistola nas cuecas. E é isso. Olha, essa foi para todo mundo. Trata-se do agente Brito que, nesse dia, fazia a segurança pessoal de Silva Paes. Entretanto, na sede da DGS, Silva Paes recebe um telefonema de Spínola e percebe que, após o tiroteio e as mortes, os seus dias chegaram ao fim.
Segundo Óscar Cardoso, foi depois do telefonema de Spínola que o inspetor Coelho Dias apareceu na sede. Abílio Pires, outro inspetor, afirma que Coelho Dias começou a dar ordens, discordou e foi para casa. Há agentes que conseguem sair enquanto outros são presos. Os inspetores aproveitam a madrugada de 25 para 26 para, à vontade, queimar papéis, o que lhes parecia mais inconveniente. Cifras e nomes de informadores. São agora 7 da manhã. Nas rádios, a notícia é que a DGS ainda não se rendera. Vários tanques apontam diretamente para o edifício. A tensão é enorme no Chiado. Fui lá ver o que é que se passava, como é que as coisas estavam. Não tinha serviço em agenda, era um camarada meu do Diário de Notícias que tinha isso, que era o João Garan. E ficámos ali um bocado a assistir àquelas movimentações. A tomada da PIDE é, passados 40 anos, ainda alvo de controvérsia. Quem ocupou a PIDE era para a continuar ou para extinguir. Juntando e criticando e cruzando documentação de arquivo, imprensa da época e recolhi dezenas de testemunhos orais, o que a mim me parece é que há dois processos mais ou menos simultâneos de tomada da PIDE. São 8h20 da manhã. Na Pontinha, a Junta de Salvação Nacional dá início à primeira conferência de imprensa. Já foi chamada a atenção da Direção-Geral de Segurança e creio bem que passará a agir por forma a que não mereça mais quaisquer reparos do povo português. Os homens do MFA ficaram logo ali surpreendidos com esta resposta que contraria a prometida extinção da PIDE-DGS. Ele não queria a conferência de imprensa. Ele bateu-se para não ver aquela conferência de imprensa. Percebe-se agora que o impasse se deve às jogadas políticas de Spínola, que queria apenas sanear a PIDE, contrariando o programa do MFA. À mesma hora da conferência, decorrem manobras de sinal contrário à porta da DGS. A estratégia da Marinha, oposta à de Spínola, é conduzida por Costa Correia, o comandante que ficou conhecido por estas palavras no 11 de março de 1975. Opa, vocês não vão entrar agora numa coisa dessas coisas. O Costa Correia, eu comandei as forças com o PDGS e com o DGS. E eu, com franqueza, eu não entrei naquilo para assistir depois a uma luta fratricida. Pá. A Marinha precisava de uma ação forte para ganhar peso político no MFA. Costa Correia pede que lhe enviem um dos agentes detidos no governo civil. É enviado a Silva Pais um ultimato de rendição incondicional. O escolhido é o agente Costa Azevedo. Esta ação hostil parece ter surpreendido os homens de Spínola. O inspetor Coelho Dias sai da DGS e pede uma escolta para ir ao Carmo. Quando eu venho a sair, portanto, do Carmo, aparece-me uma escolta com o inspetor Coelho Dias. O inspetor Coelho Dias apresenta-se e diz-me, olha, Sr. Major, eu tenho ordens do Major Silva Pais, que ele se rende a si, Major Campos Andrada, já falou com o General Spínola e, portanto, está tudo combinado. Eu disse, então vamos lá. Costa Correia afirma que viu Campos Andrada a correr e a juntar-se ao grupo. Campos Andrada, pelo contrário, diz ter visto Costa Correia a chegar nessa altura. Chegas tarde, porque agora já está tudo resolvido. Eu vou entrar, porque está aqui o... Ele está ao meu lado, pá. Está aqui o inspetor Coelho Dias, que, digamos, o Major Silva Paz se rende a mim. Foi, enfim, de certo modo, uma entrada multilateral ali nas instalações. Às tantas, o João Gara viu lá um militar e disse, olha, está ali o meu primo, que era o Campos de Andrade. E fomos lá até com o primo, e depois da conversa, não me lembro exatamente bem o que é que foi, o Campos de Andrade dizia, depois estamos à espera que alguém decida que se avance e não sei o quê. A parte, digamos, positiva foi que o João Gara garantiu com o primo que quando a tropa entrasse na PIDE, nos levava a ele e a mim a reboque. Esses termos práticos da rendição foram, digamos, mais ou menos decididos ou discutidos
ali naquela zona antes de António Maria Cardoso. À entrada da rua António Maria Cardoso, forma-se, portanto, um grupo para entrar na PIDE-DGS. O sinal decisivo terá sido dado na pontinha. O general Spínola muda de opinião durante a conferência de imprensa. Está prevista, está prevista a extinção da Direção-Geral de Segurança. Foi-lhe dito, foi-lhe transmitido, que estava no programa, que ia ser lido no programa a extinção da DGS, com a única salvaguarda proposta por Costa Gomes e que tinha sido aceito, que enquanto durassem as operações militares nas províncias ultramarinas, se mantinham, a PIDE se mantinha lá como órgão de informações, só. Com o anúncio público da extinção, o grupo que vai ocupar a PIDE-DGS tem finalmente ordem para entrar. No fundo, há duas tomadas paralelas e no momento final, que é o momento simbólico, outra vez a importância dos símbolos, no momento simbólico da entrada de líderes importantes das forças revoltosas na sede da PIDE-DGS de António Maria Cardoso, está Carlos Campos Andrada e Luís da Costa Correia. Um próximo do general Spínola e o outro próximo da Marinha. E então entramos, subimos ao primeiro andar, que era onde ficava o gabinete do Silva Paz. O João Garan e eu ficámos à porta do gabinete, ainda espreitamos lá para dentro, fomos ver como é que aquilo era. No gabinete de Silva Paz, os inspetores julgam estar a entregar-se pacificamente às ordens do general Spínola, apesar de tudo, um homem do antigo regime. Acham que os militares apenas os veem proteger da ira da população. O grau de alguma confiança era tal que, eu até nem resisto a contar aqui um pormenor que nunca contei, o inspetor Óscar Cardoso pediu-me ao fim de algum tempo que fosse penhor, que guardasse um punhal de estimação que ele tinha, com alguns nomes e assinaturas gravados, e eu percebi porquê, e eu guardei esse punhal durante muitos anos, uns 5 ou 6, mas restituí o punhal. Era um prisioneiro de guerra, para todos os efeitos, e a palavra dele e a minha palavra tinham que ser respeitadas. O Silva Paz diz que se rende ao governo dos capitães, demos ordem para apiar os retratos como é que foi, se foi eu primeiro, se foi ele primeiro, essa parte aí passa-me despercebido. Sei é que de imediato eles foram buscar todas as cadeiras que eram como estas, de fundo vermelho, puseram-nas em cima das cadeiras e foram eles próprios que foram tirar os quadros e ficaram apiados. Tanto o mérito da ocupação da PIDE-DGS como a retirada dos quadros tem gerado polémica entre militares e entre jornalistas. Mas não ficam por aqui as divergências. 40 anos depois, o coronel Alberto Ferreira sustenta que foi ele quem primeiro entrou na sede da DGS. Eu com Campos de Andrada entramos, recebemos, o Silva Paz estava em cima com o homem das informações, que era o Pereira de Carvalho. O Pereira de Carvalho. Eu não sei se lhe fiz continência, se não fiz devia ter feito, porque ele era major e eu era capitão, apesar de estarmos em guerra. E o Silva Paz disse: estamos às vossas ordens. Peço-vos agora palavras do Silva Paz, peço-vos que separem o pessoal superior, que deixem o pessoal superior ficar separado dos restantes agentes. Sim, senhor. Olha, ponham as armas aí a monte. E eles começaram a empilhar as armas. O certo é que os jornais registram como momento histórico a entrada de um pelotão de soldados às 9h30. E foi talvez uma altura em que tanto ele como eu tínhamos, um bocadinho de medo, porque às tantas começam a vir do interior do edifício, começam a vir dezenas e dezenas de PIDEs lá de dentro, com armas na mão, pistolas metralhadoras e outras, provavelmente algumas espingardas automáticas, não sei. E depois iam todos em fila, olhavam para nós com ar de quem nos queria matar, não é? Pelo menos com umas grandíssimas trombas,
E em frente ao gabinete do Silva Pais, nós estávamos ali, havia uma sala grande, que eu presumo que era uma sala de reuniões, porque tinha uma mesa bastante comprida e cadeiras à volta. Então eles iam depositando as armas em cima dessa mesa. E eu vou com o Pereira de Carvalho e com o Campos de Andrada abaixo aos arquivos. Vamos abaixo aos arquivos da DGS e os arquivos estavam umas coisas a arder, uns fumos, o Campos de Andrada perguntou o que era. Isto eram uns papéis de coisas militares, qualquer coisa assim do género. Mas não eram muitos papéis que estavam a fumegar. Os jornalistas e a televisão, algumas horas depois, assistem à revista Em Busca de Armas. Em conversa com o Campos de Andrada, disse: a gente deve agora ir começar a fazer uma vistoria e, segundo as regras, uma vistoria ao edifício a começar de cima para baixo. Começar de cima para baixo. Vais tu por e assim foi. Não me surpreendeu a pilha que depois vi, a pilha de vi. É natural que a polícia política tivesse aquilo, até porque, não sei. Trouxe alguma recordação? Eu trouxe, naquela altura, olha, trouxe dois revólveres, depois quando os quis legalizar, a polícia disse que um que era do Estado, só me deixou ficar com um. Trouxe e trouxe uma pistola metralhadora, uma Uzi, era uma pistola metralhadora israelita, que tinha tirado num dos carros da garagem da DGS, que um estudante disse: eles chegam ali, os estudantes é que andavam, que me indicaram lá onde estavam armas na garagem, dentro dos carros, dos sítios. E levei a Uzi, mas depois também não me deixaram registrar, ficaram com ela. Horas depois, os fuzileiros entram também e ficam a tomar conta da sede da PDGS. E o Campos de Andrade diz-me assim: está aqui um oficial da Marinha, não sei se me disse o nome, a dizer que ele é que fica a tomar conta disto. Não foi isto que tu disseste, telefona lá para a Pontinha a saber o que é que se passa. Ele telefonou e depois disse-me: realmente são eles que ficam aqui. São eles que ficam aqui. Está bem. As tropas de Cavalaria 3 de Estremoz retiram-se e os fuzileiros são a força que ocupa agora a PIDE. Os elementos do MFA que querem a extinção mandam agora na DGS e começam imediatamente a operação de desmantelamento. Sabíamos que havia as mesas de escuta e tal, portanto isso são tudo coisas que depois tinham transmissões e isso tudo, coisas que nós depois desmantelámos e eu acompanhei um bocado. A posteriori já acompanhei isso tudo. O que é que aconteceu a esse equipamento? Foram por isso desmantelados. Desmantelados, mas utilizados mais tarde? Não. Mas isso foi tudo destruído. Também no Porto, a ocupação da subdelegação da DGS envolveu situações rocambolescas. Ao fim da tarde do dia 25 de abril, a população começou a concentrar-se na Rua do Heroísmo, que teve de ser protegida pela Polícia Militar. Já tinha havido confrontos com a PSP, de que resultaram feridos. Constou, e eu julgo que até, em alguns casos, com alguma razão, de que aqui a PIDE, depois de torturar os presos políticos e de que alguns morreram, os enterrava por uma porta aqui neste cemitério aqui ao lado. E, portanto, este local era um local de grande raiva e ódio do povo português em geral e sobretudo aqui do povo do Porto, aqui a esta instalação. Na delegação trabalhava o célebre inspetor Rosa Casaco, que afirmou em entrevista ao Jornal Expresso que também recebeu ordens de Lisboa para disparar sobre os manifestantes e recusou. Rosa Casaco seria um dos inspetores mais procurados no pós-25 de Abril, porque comandou a brigada que matou o general Humberto Delgado. Como conseguiu escapar o inspetor Rosa Casaco ao cerco de uma multidão imensa de milhares de pessoas que gritava: "Morta à PIDE"?